Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Palavra Encarnada, nosso momento diário de meditação do Evangelho à luz do nosso carisma. Hoje é quinta-feira, dia 30 de janeiro, e nós estamos reunidos para meditar o Evangelho de São Marcos, capítulo 4, versículos de 21 a 25. Como de costume, vamos convidar o Espírito Santo, vamos afirmar que nós estamos reunidos pela Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para que este seja um momento de oração e que esse Santo Espírito venha abrir os nossos corações, abrir os nossos ouvidos e permitir com que o Evangelho, que é palavra viva, que é a palavra de Jesus, né, que é essa condução de toda a igreja, também alcance o nosso coração e transforme o nosso agir hoje, a nossa vida hoje. Vamos então à leitura do Evangelho. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: quem é que traz uma lâmpada para colocá-la debaixo de um caixote ou debaixo da cama? Ao contrário, não a coloca no candeeiro? Assim, tudo que está escondido deverá tornar-se manifesto, e tudo que está em segredo deverá ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus dizia ainda: prestai atenção no que ouvis. Com a mesma medida com que medirdes, também vós sereis medidos, e vos será dado ainda mais. Ao que tem alguma coisa, será dado ainda mais. Do que não tem nada, será tirado até mesmo o que ele tem. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então, meus irmãos, nós estamos, diante de um momento de início de ano, mas já de final do primeiro mês do ano, E hoje o Evangelho é muito oportuno quando ele chega no final do mês, Quando ele se coloca para nós aqui nesse finalzinho do mês e ele nos fala sobre não deixar uma lâmpada escondida. Ou seja, quando se fala de mostrar aquilo que precisa ser mostrado, de evidenciar aquilo que precisa ser evidenciado, a gente está falando exatamente da evangelização. E o Senhor vem nos lembrar, o Evangelho de hoje são alguns conselhos que Jesus nos dá. E ele fala: ninguém tem uma lâmpada para deixá-la debaixo da mesa, para deixá-la escondida. Ou seja, aquilo que ilumina, aquilo que de fato é luminoso, aquilo que é luz, aquilo que ajuda, Porque pensa qual é a função da luz. A função da luz é permitir que num quarto escuro, que numa casa escura, a gente veja. É graças à luz que a gente consegue fazer muitas coisas, mesmo quando, tá tudo escuro, a gente tem uma luz ali para iluminar. Graças à luz, a gente consegue procurar algo perdido, a gente consegue conversar, a gente consegue fazer certas tarefas, Se a gente ampliar essa ideia da luz, é graças à energia e à luz que a gente consegue ter várias funcionalidades no nosso dia. Ou seja, aquilo que ajuda de fato a nossa vida e a vida das pessoas não deve ficar escondido, deve ser manifesto. E aí eu pergunto para você: o que é, meu irmão, o encontro com o Emmanuel na sua vida? O encontro com o Emmanuel te ajuda a ser melhor? O encontro com o Emmanuel te ajuda a viver o Evangelho? O encontro com o Emmanuel te santifica. O encontro com o Emmanuel te dá, um caminho de santidade, de céu. O encontro com o Emmanuel te completa, te deixa feliz, te faz reconhecer para o que você nasceu? Muito provavelmente a sua resposta foi sim, Para a maioria dessas perguntas. Se a sua resposta é sim, por que não apresentar esse encontro com o Emmanuel para outras pessoas que ainda não têm essa experiência? Essa é uma pergunta que às vezes a gente nem consegue responder se a gente for raciocinar. Poxa, isso me faz tão bem, isso me dá alegria, isso me faz encontrar minha vocação, isso me aproxima de Deus, isso muda o meu jeito de viver. E por que eu ainda tenho vergonha, tenho receio, tenho medo de apresentar isso ao mundo? Essa experiência, aquilo que nós vivemos com Deus, aquilo que é a nossa vida de fé,
é o nosso grande tesouro, é a nossa grande luz que precisa ser manifesta, que precisa ser apresentada, que precisa chegar até aos outros. Só que isso é caminho de salvação. E Jesus, né, ele sempre nos alerta daquelas ciladas que o mundo, que o inimigo vai colocar. E porque isso é via de salvação, é via de santificação, é exatamente nesse ponto que a gente é tentado. Então, meu irmão, minha irmã, se você está sendo tentado, né, a não evangelizar nessa campanha do Lumen Ser Feliz, a não fazer o seu café ser feliz, se você está sendo tentado a dizer que não tem tempo e não mandar mensagens e não postar o material do Ser Feliz, e você está encontrando aí 1000 desculpas na sua cabeça, lembre-se do conselho de Jesus hoje. Ninguém tem uma luz. Ninguém tem um grande sinal de vida, de luz, de fé, de amor para deixar escondido. A gente tem esse sinal para manifestar, para apresentar ao mundo. E pense, se eu sempre deixasse, pense numa família, né? Se eu sempre à noite deixasse a luz escondida, não iluminasse, talvez muitas coisas deixariam de ser feitas, muitos diálogos deixariam de ser feitos, muito de interação deixaria de haver na sua casa, se depois de 6 horas da noite não tivesse mais luz, né? Não tivesse mais essa luminosidade, essa claridade. Imagine quantas coisas nós temos perdido em termos de salvação, de evangelização, de oportunidade de amar ao outro, porque a gente não está falando. É impressionante a gente ver os testemunhos. Às vezes a gente manda mensagens para pessoas que a gente nem conhece bem, falando do Ser Feliz, lembrando da doação, falando de uma experiência de um irmão, e essa pessoa agradece. Porque a gente não está fazendo aquilo simplesmente para bater a meta, para conquistar ali a meta. A gente está fazendo aquilo para evangelizar e por amor também àquela pessoa que pode viver essa experiência. Às vezes é uma pessoa mais afastada da igreja, mas que você dá a ela a oportunidade de viver o evangelho. Olha que belo, né? Às vezes tem aquela pessoa que você vive chamando pro grupo, aquela pessoa não vai, mas você vai falar do Lumen Ser Feliz, ela vai fazer um cadastro, ela vai se interessar pela experiência dos irmãos, ela vai fazer uma doação, mesmo que não seja uma coisa assim, diretamente aquela experiência pessoal com Jesus, mas essa nossa evangelização está permitindo que ela viva o evangelho. E nós não somos nós quem colheremos os frutos. Só nós não temos como saber. Só Deus vai saber. O que é aquele vídeo? O que é aquela postagem? O que é aquela doação? O que a sua insistência em evangelizar não está causando no coração daquela pessoa? Então a gente precisa ser muito sábio, né? Para que a gente não deixe a luz debaixo da mesa. E aí, uma coisa importante também é que nesse evangelho, Jesus vai falando para a gente sobre como fazer as coisas, né? Como fazer. E aí ele fala muito que a gente tem que medir com a mesma medida, né, que a gente gostaria de ser medido. Ou seja, a gente precisa ter um estilo de vida parecido com o de Jesus. A gente tem que ter cuidado de não estar sendo também muito egoísta, muito mesquinho, de às vezes gostar de que seja misericordioso conosco, mas a gente não ser misericordioso com os outros. A gente gosta que tenham paciência com a gente, mas a gente não tem paciência com o outro. A gente gosta que sejam amorosos conosco, mas a gente não é amoroso com o outro. E o evangelho de hoje vem dizer isso, né? Olhe, com a mesma medida que você gostaria de ser medido, meça. E esse referencial para nós deve ser o referencial de Cristo. O Papa Francisco, quando ele fala dessa passagem, ele fala muito que é preciso que a gente saiba viver como Cristo. E um dos desafios, né, para a gente viver como Cristo é aceitarmos as humilhações. Cristo nos ensina a aceitar as humilhações. Um cristão que não recebe uma humilhação com parcimônia, né, com serenidade, com tranquilidade, entregando aquilo como sacrifício, ainda não fez o exercício de ser verdadeiramente cristão. Então, meu irmão, minha irmã, se hoje, né, se nessa semana, se neste dia,
você se sente passando por alguma humilhação, se até porque você foi falado ser feliz e porque você escolheu um estilo de vida cristão, você sofre alguma humilhação, acolha essa humilhação com alegria. Acolha isso e pense, poxa, eu estou medindo assim, eu estou com essa medida de que a humilhação vira sacrifício. Eu estou vivendo como Jesus, essa é a minha medida, esse é o meu estilo de vida. Eu não vou me deixar abalar por essas humilhações, eu entrego isso como sacrifício. Se as pessoas não gostam porque eu estou vivendo a santidade, eu vou continuar vivendo e vou entregar essa humilhação como oferta a Deus, né? E se as pessoas às vezes me julgam, eu não vou revidar, eu não vou rebater, eu vou acolher. Eles estão me julgando como julgaram Jesus, como julgaram os apóstolos, e eu quero acolher, né? E eu quero viver essa fé. Eu sei em quem eu estou me sustentando, eu estou me sustentando em Deus. E esse recado é também muito para você, irmão acolhido, né? Viva como Jesus quer que você viva. Não importa o que as outras pessoas estão falando. Vai ter pessoas que vão falar para o seu bem, para lhe ajudar, para que você se edifique. Mas quando for esse julgamento que tenta te colocar para baixo, só deixa chegar aqui, entrega para Deus e não deixa isso chegar no seu coração. Acolha, né? Vivamos. Cristo foi o mais humilhado de todos. Que a gente acolha essa humilhação como caminho de santidade. E que se a nossa evangelização, anunciar o ser feliz, anunciar Jesus abandonado, anunciar esse encontro, anunciar a necessidade, se nosso coração arder de necessidade de anunciar, que a gente precisa, né, manter todas as coisas, manter as casas, né? Viver tudo que a gente precisa viver, a gente vai continuar anunciando porque isso é o mais importante. E não alguém que não vai gostar, alguém que vai se chatear, alguém que vai fazer uma piada, que vai responder pra gente. Isso é pouco importante diante do essencial que nós sabemos, que é Jesus abandonado, que é a evangelização. Que nós possamos seguir firmes na evangelização, na santidade e na certeza de que esse caminho de humilhações é também um caminho cristão, um caminho de alegria, de superação, de céu.